Fala galera, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar deixar um pouquinho mais palatável um assunto que eu tenho certeza que a maioria pode encontrar alguma dificuldade. Eu tive muita dificuldade em estudar essa parte porque é um assunto muito específico, envolve várias regrinhas e talvez o mais complicado. Quando nós temos uma imagem do que é o dia a dia do oficial de justiça, e quando nós vamos ler as normas da corregedoria, você fala, nossa, mas eu não imaginava que fazia isso. E de fato, muita coisa aqui não vai fazer, tá? Mas vocês precisam saber, porque vai cair na prova, tá? Então, estudem dessa forma, tá? Eu vou fazer uma leitura dos artigos. Eu estou pensando em fazer um vídeo por artigo, para não ficar muito longo. E aí você pode, no meio do dia, às vezes terminou de almoçar, tem 10 minutos de bobeira, ao invés de ficar, às vezes, vendo alguma coisa que não vai agregar nada, pode pegar e estudando um artigo por vídeo. Acho que fica melhor a organização. Então eu pensei em fazer o seguinte, pegar lá nas normas da Corregedoria, do capítulo 7, dos oficiais de justiça, seção 1, e começar lá no artigo 994. E ir artigo por artigo fazendo o vídeo. Essa matéria eu acho muito chata, né? Isso aqui é sonífero puro, né? Você perdeu o sono de madrugada, tá com insônia, você começa a estudar essa parte aqui, você, né, volta a dormir com facilidade. Então esse paralelo é para tentar dar um pouco mais de dinamicidade para o assunto. Vamos lá então. Artigo 994. Incumbe ao oficial de justiça executar pessoalmente as ordens dos juízes a que estiver subordinado e exercer as funções inerentes a seu cargo. Bom, acho que não precisa autoexplicativo esse inciso, né? A única coisa que eu vou fazer um comentário, até mesmo para então vocês começarem a visualizar melhor, quando eu comecei na carreira, eu era subordinada a uma juíza, tá? Nós éramos lotados por varas, então eu fui lotado na segunda vara da comarca de Monte Alto. E lá eu cumpria mandados só da segunda vara, né, no início. Eu lembro que quando eu cheguei, um colega de trabalho falou, vamos lá subir no gabinete para eu te apresentar para a juíza e por aí vai. Depois com o tempo, teve uma grande reformulação no que se refere à nossa função dentro do tribunal e foi criada a Central de Mandados, a Seção Administrativa de Distribuição de Mandados. Todas as comarcas têm? Não, tem comarca que não tem, tá? Mas via de regra tem. Pensa dessa forma, tá? Então nós não somos mais lotados a apenas um juiz. Evidentemente, nos foros distritais ou em localidades que só tiver um juiz, você vai ser lotado só a um. Mas agora nós somos lotados não mais na vara, mas sim na seção administrativa de distribuição de mandados. E com isso você passa a cumprir mandados de todos os juízes, tá? Então, primeiro ponto, só para vocês visualizarem como que é a nossa realidade hoje em dia. Segundo, comparecer diariamente ao ofício ou setor correspondente ao juízo em que lotado, registrar presença em livro de ponto ou ponto biométrico, e aí permanecer à disposição do juiz quando e como escalado, ressalvada a fixação de periodicidade diversa para registro da presença, a cargo do corregedor permanente na unidade judiciária a que é vinculado o oficial de justiça, à vista de fundamentada análise das peculiares condições de serviço e vedada a ausência de registro da presença por 2 ou mais dias úteis consecutivos, o que deverá ser objeto de comunicação à Corregedoria Geral da Justiça. Pois bem, bom, vou falar de duas realidades. Eu já falei para vocês que eu trabalho em duas comarcas, né? Na comarca sede aqui da circunscrição,
o nosso ponto existe uma, uma, uma determinação do nosso juiz corregedor, e o nosso ponto ele é feito então a cada 48 horas, tá? Então, se eu registrei meu ponto na segunda-feira, eu não preciso registrar ele na terça, mas na quarta eu sou obrigado, tá? Você não pode passar mais de 48 horas. Na outra cidade que eu trabalho também, aí lá eu não preciso registrar ponto, né? Porque eu sou lotado nessa. Mas na outra cidade, que eu já trabalhei lá também, os oficiais eles registram ponto diariamente. Naquela comarca, a portaria ali daquela comarca determina o ponto diário, tá? Então varia de comarca para comarca. Aí só indo lá na seção, na central de mandados de cada comarca para saber como que é o ponto do oficial, tá bom? Bom, queria só fazer uma observação. Evidentemente, vocês, eu torno a dizer, você é chato, estudem o que está aqui, mas eu vou fazendo um paralelo para vocês visualizarem melhor a rotina. Quando ele fala aqui, ó, comparecer diariamente ao ofício ou setor correspondente ao juiz enquilotado, registrar presença em livro ponto, não tem mais, né? Tudo ponto biométrico agora. E aí permanecer à disposição do juiz quando e como escalado. Olha, isso na prática já não existe. Você vai ao fórum, registra o seu ponto, vai na central de mandados e aí você vai trabalhar. Seja imprimindo seus mandados para ir para a rua, certificando, enfim. Essa permanecer à disposição do juiz, a gente vai ver essa aqui, que é um caso muito, muito, muito específico, seria num plantão e alguma coisa muito pontual mesmo. Olha, sei lá, acho que eu nunca fiz isso, tá? Em 12 anos. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Então, outra coisa também. Estudem, mas na prática isso não existe, tá? Igual eu falei, mais para frente aqui ele vai colocar um caso específico que o oficial seria requisitado, mas é muito pontual mesmo, gente, muito pontual. Não se preocupem com isso, porque às vezes alguém está estudando e fala, nossa, eu achei que o oficial ficava mais na rua do que no fórum, e lendo aqui ele tem que ficar lá auxiliando o juiz. Na prática isso não acontece, tá? O quarto, né, estar presente aos plantões judiciais quando escalado, incluindo a presença em audiência, nesta última hipótese, quando assim for fundamentadamente determinado pelo juiz do feito nos autos de um processo judicial específico. Então aqui ele está colocando que primeiro deixa eu fazer um esclarecimento. Há dois tipos de plantões, tá? Existe o plantão diário, que existe uma escala, né, dos oficiais ali daquela comarca, e todo dia tem um oficial de plantão para cumprir ali as determinações que forem necessárias. E existe o plantão também nos finais de semana, feriados e recesso. Nesses plantões de final de semana, feriado, recesso, hoje, tá, ele é 100% remoto. Você registra o seu ponto, 9 horas da manhã, e ele se encerra às 13 horas. No nosso caso, os mandados costumam sair mais próximo do meio-dia, meio-dia e pouco. Você os imprime e vai cumprir, tá? Você não precisa ir no fórum, tá? Mas existe o plantão diário, né? Então, nesse plantão diário, existe a necessidade de comparecer. Evidentemente, tem alguma flexibilidade, por exemplo, você saiu para cumprir um mandado, saiu alguma coisa urgente, a central de mandados vai entrar em contato com você, falar, ó, saiu um mandado, na hora que você terminar aí, então volta aqui para pegar. Então, mais ou menos isso. Gente, eu tô falando também de uma situação assim, existem pequenas variações de comarca para comarca, às vezes algum oficial pode falar, não, aqui nós não fazemos assim, mas sim, eu converso com bastante gente, via de regra, isso se aplica à imensa maioria, tá?
Então, estar presente aos plantões judiciais quando escalado, incluindo a presença em audiência. Isso vai ser muito raro, você estar presente na audiência. Isso aí seria um caso muito específico que ele comenta e que o juiz do feito, teria que fundamentar o porquê da presença do oficial. Então não se preocupem com isso, vocês não vão ter que ficar no gabinete administrando a audiência. Ignorem isso. Não ignorem, mas não fiquem tão presos, não fiquem com receio disso, tá? Aí vamos lá. Ressalvadas as atribuições do oficial do ofício de portaria dos auditórios das astas públicas, realizar sob a fiscalização do juiz apenas em situações excepcionalíssimas e desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados, os leilões judiciais, passando as respectivas certidões. Outra coisa também que você não precisa se preocupar. Antigamente, nós fazíamos com frequência leilão. Eu me recordo do primeiro leilão que eu fiz. Eu cheguei num colega meu, falei assim, olha, é meu dia de plantão e eu tenho um leilão que eu vi na pauta. Como que é isso? Ele falou, Jonas, fica tranquilo. Olha, quase nunca aparece ninguém para arrematar. Você vai pegar o edital, você vai ler na entrada ali da escada que tem, você vai ficar lendo, parece um bobo lendo aquele edital para ninguém. As pessoas passam, vão ficar olhando para você e você vai esperar um tempo, não vai aparecer ninguém e aí você encerra, tá? Aí você vai lá, comunica o diretor do cartório que encerrou, ele conversa com o juiz, qualquer coisa, e aí vai lavrar o auto aí, o termo, né, que não teve arrematante. Ah, tá bom. E justo no meu primeiro leilão apareceu uma pessoa para arrematar um imóvel. Então nós fazíamos com frequência isso. Acabou, não tem mais. Hoje em dia é tudo virtual, os leilões. Então ele mesmo coloca que seria apenas em situações excepcionalíssimas. Desde quando os plantões se tornaram virtuais, eu nunca mais fiz plantão, para vocês terem uma noção. Estou falando isso coisa de anos sem fazer plantão, não, sem fazer leilão. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentado por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Não, isso aí é comum. Uma ação, por exemplo, de execução, você vai intimar a parte de alguma coisa que aconteceu no curso do processo, às vezes um bloqueio judicial, né, uma penhora, e aí você, a parte, ou desde a citação, né, uma vez citada, a parte já pode apresentar. Existe lá no SAGE, né, que é o programa que nós usamos, existe uma opção de certidão que é da proposta de autocomposição. Então você entra lá e informa qual que é a proposta que a parte está fazendo. 7, acessar o e-mail institucional diariamente. Isso é importante, né? Você está ciente do que está acontecendo, enfim. Vamos lá, o parágrafo único. É vedada a designação de oficial de justiça exclusivamente ou em sistema de rodízio para a atuação no controle do acesso a gabinete de juízes e a sala de audiências, bem como para coadjuvar o juiz do feito na manutenção da ordem em audiências, ressalvada a exceção prevista no inciso 4º deste artigo. É aquilo que a gente já viu ali em cima, né? Seria uma situação extremamente específica, teria que ser fundamentada para que o oficial, então, fizesse esse controle ali dos gabinetes e das salas de audiência. Muito raro, tá? Então, via de regra, vocês trabalharão naquilo que vocês já imaginam mesmo, é na rua, cumprindo os mandados. Depois você pode certificar, seja em casa, seja na central de mandados. Hoje, se você quiser fazer tudo da sua casa, você pode, tá? Tudo. Hoje dá para você 100%. Então, tem colegas que é muito raro eu encontrá-los.
Bom, eu acho que basicamente era isso, senão vai ficar muito longo. Então, eu quero pegar artigo por artigo e ir fazendo essa leitura cadenciada com essa mistura do nosso dia a dia para vocês conseguirem ir absorvendo legal isso. Mais uma vez, gente, se atentem ao edital, se atentem à norma. Qualquer comentário que eu fiz aqui paralelo, mais para trazer o dia a dia aqui para vocês. Mas na prova, 100% isso, por favor. Não quero prejudicar ninguém, tá bom? Então, beleza aí, bons estudos aí para vocês.